Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 19 de janeiro, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, e temos a alegria de convidar você e sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Nós iremos refletir o Evangelho de Marcos no capítulo 3, versículo do 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Deus quer salvar a humanidade, contando com a nossa disposição, contando com o nosso serviço. Por isso, Ele convoca cada um de nós para uma determinada missão. Deus não espera pela nossa convenção para nos chamar. Ele nos chama dentro da nossa realidade. A nossa convenção vai acontecendo à medida da nossa convivência com Ele na pessoa de Jesus. Veja que o Evangelho vai narrar a escolha dos 12 apóstolos. Jesus escolheu dentre a multidão de discípulos que o seguia. Mas isto não significa que estes foram os privilegiados do Senhor. Pelo contrário, foram incumbidos de uma árdua missão. Como sabemos, Jesus tinha muitos discípulos, mas como era impossível instruir bem uma multidão, ele quis formar um pequeno grupo, o qual ele poderia dedicar-se mais de perto na formação deste, que mais tarde seria os enviados para dar testemunho deles ao mundo. É evidente que, com um grupo pequeno, participando do cotidiano de Jesus, absorveria melhor os seus ensinamentos, tanto pela escuta da palavra, quanto pelo seu exemplo. Jesus não quis fazer a escolha dos 12 apóstolos só por si. Quando o texto nos diz que ele subiu ao monte, significa que Jesus buscou do alto discernimento do Pai, que o possibilitou fazer a escolha de acordo com a vontade dele. Então, buscando a orientação do Pai, Jesus não correria o risco de se deixar levar pelo sentimento, isso é, de usar critérios humanos na escolha. Os 12 escolhidos certamente foram os apontados pelo Pai. Na escolha dos 12 apóstolos é formado a primeira comunidade cristã, que é o cerne da Igreja de Jesus Cristo. Caros irmãos, queridas irmãs, a seleção dos 12 apóstolos é uma prova de que as escolhas de Deus acontecem naturalmente, sem grandes alardes. Percebemos nessa narrativa que Jesus aproximou-se de cada um deles, conheceu a sua realidade, a história de todos, até a quem mais tarde iria o trair. Para as escolhas de Deus, não há lógica humana, nem precisa de nenhum teste, algum concurso ou vestibular. Simplesmente Deus chama a quem Ele quer e pronto. Por isso, o chamado de Deus para nós é irrevogável. Quando Deus nos chama, Ele o faz consciente da nossa capacidade, consciente da nossa limitação. Ele vê, amados irmãos e irmãs, o nosso coração e faz as suas escolhas dentro do que é justo e não de acordo com as nossas razões humanas. Por isso, Ele escolhe pessoas que muitas vezes, aos nossos olhos, são incapazes. São pessoas sem gabarito, despreparadas. Sabemos, porém, que Ele capacita aqueles que não têm capacidade. Veja que para o trabalho do reino do céu, vale 1000 vezes mais o que trazemos dentro do nosso coração do que a capacidade intelectual que possuímos. Deus não precisa do nosso currículo vitae. Quando Jesus escolheu os 12, Ele não fez para impressionar, nem provocar elogios, ou agradar alguém. Ele tinha somente um objetivo: fazer a vontade do Pai, para que não se perdesse ninguém. Se Jesus tivesse chamado muita gente para agradar ou para fazer justiça aos olhos do mundo,
o trabalho do reino não teria sido eficaz. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, ele chamou para subir ao monte com ele aqueles que ele quis. Nem todos poderiam subir. Veja que a metodologia de Jesus é muito simples, é muito profunda. Assim, ele chamou aqueles que poderiam ficar muito perto de si, gozando de sua intimidade, recebendo seus ensinamentos, os ensinamentos novos, partilhando, assim concretamente, para que fosse frutuoso e depois eles pudessem lançar semente em terra boa. Veja que Jesus sabia que teria que enfrentar dificuldades também com seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos. No entanto, não desistiu e foi com eles até o fim. Portanto, quando tivermos que fazer opções e usar critérios de escolha dos nossos empreendimentos, precisamos examinar como é que estamos fazendo as nossas escolhas. Principalmente, amados irmãos e irmãs, entre as pessoas que caminhamos juntos de nós. Quais os critérios que usamos quando nos aproximamos de alguém para fazer parte do nosso ciclo de amizade? Se estamos fazendo algum cálculo racional ou temos ideias formadas a respeito deles? As nossas amizades são consequência dos encontros da nossa vida, por isso? Então precisamos também prestar atenção em que lugar estamos encontrando os nossos amigos. Qual o critério que você usa quando tem que fazer alguma escolha? Se você se volta, se você revolta assim quando não é escolhido para um lugar importante, ou será que você espera que a hora de Deus aconteça? Como e onde você tem encontrado os seus amigos? Você é capaz de escolher no seu ciclo de amizade aqueles que aparentemente não têm nenhum brilho? Reflita isso nesse dia de hoje, amados irmãos, queridas irmãs, para que possamos assim concretamente percebermos a escolha que Deus faz. Você pode ser um escolhido de Deus, como sua família também. Todos nós somos escolhidos de Deus. Basta lançarmos para a missão. Então peçamos ao Espírito que predispõe para o discipulado para nos darmos a disposição para acolher com docilidade o apelo de Jesus a compartilhar a sua missão. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.